Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou... Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui falando de Umbanda por Mauro Simões e como vimos no vídeo passado, falamos sobre a Faculdade Mediúnica de Incorporação e agora vamos dividir em 3 novos vídeos as 3 formas de incorporações básicas na Umbanda, só falando de Umbanda, tá? Que é a mediunidade inconsciente, a mediunidade semiconsciente e a mediunidade consciente. Para falar da mediunidade inconsciente, que é hoje, né? O que é mediunidade inconsciente? Nós vamos falar hoje sobre isso, mediunidade inconsciente, hoje é o tema. Precisamos remontar lá nos primórdios, em 1908, quando a Umbanda foi anunciada como religião. Haviam vários movimentos espalhados, com várias denominações, e foi então anunciado em 1908 pelo então caboclo das 7 encruzilhadas com o médium Zélio Fernandinho de Moraes. Anunciada a religião, houve-se uma necessidade de uma organização, e as entidades, por ser uma religião nova e totalmente atípica das religiões dogmatizadas, né? Porque as religiões têm dogmas, as religiões geralmente são codificadas através de livros, de Bíblia, o Corão, enfim, elas têm algo codificado, algo numa caixinha, pronto, e é aquilo ali, né? Aquele formato ali. Então, você não precisa de muito mais coisas que isso. A Umbanda não. A Umbanda ela é algo, o culto à natureza, é a manifestação dos espíritos para a caridade. Logo, não há como codificar isso, né? Há um esquadrinhamento da ciência oculta que é a Umbanda, nos rituais, algumas coisas podemos falar mais tarde, em outros vídeos, mas não há como você fazer uma codificação. Na verdade, na minha opinião, perde até a essência dessa liberdade do que é a Umbanda, né? Então, assim, a Umbanda é uma coisa muito livre, entre aspas, né? É uma liberdade salutar do espírito. E o que acontece? Só que naquela época, você vai implantar uma religião que ainda hoje é muito complexa de entendimento. Naquela época precisava as entidades dar provas cabais, a Umbanda precisava provar que era verdadeira, a Umbanda precisava provar que era um movimento de fato religioso e não uma enganação, alguma coisa dessa natureza que já existia, sempre existiu e sempre existirá, os buanadistas da vida, aqueles que adoram enganar as pessoas por dinheiro, enfim, por fama, por uma série de motivos. Então as entidades vinham nos seus cavalos, nos seus médios, nos seus aparelhos, elas tomavam totalmente, eram praticamente 99% dos médios eram inconscientes, eles trabalhavam inconsciente. Como é que isso se dá? O mecanismo é o mesmo para os 3 tipos de mediunidade. É igual, idêntico. O que muda então? O que muda é como a entidade comunicante vai acoplar no seu cérebro, no seu sistema nervoso, cérebro espinhal. Então ela tem mecanismos, e aí é uma ciência oculta deles, a sabedoria deles, que conseguem bloquear o nosso cérebro. Por muito tempo se achou que o espírito nosso saía do corpo para que o espírito entrasse, por isso que não se lembrava de nada, você ia para algum lugar, ficava lá numa nuvenzinha qualquer, depois voltava, nada disso. É como se fosse uma amnésia temporária que eles conseguem fazer, né? Eles conseguem, da mesma forma que você tem às vezes por um trauma uma amnésia temporária, foi o cérebro que criou aquilo. Eles têm a capacidade de, justamente nesse sistema,
e fazer a amnésia, que dá a tal da mediunidade inconsciente, ou seja, o comunicante toma a conta por completo do cavalo. Existe também um formato desse, quando a pessoa está muito coisa, que é a possessão, quando uma pessoa é possuída por um espírito, aí já é outra coisa, não é incorporação, mas o processo é o mesmo. Esse espírito ele tem que ter uma capacidade de conhecimento cerebral também, para ele poder possuir aquela pessoa, ele faz ela de gato sapato, faz ela de fantoche, né? São casos sérios de possessão, mas aí são quiumbas, são espíritos trevosos, mas que têm sabedoria, não confundam muito isso. Muitos espíritos de capacidade de intelecto fantástico são trevosos também fantásticos. Então é muito cuidado com essa ideia de imaginar que todo espírito trevoso é um espírito ignorante, negativo. E vice-versa, nem tem um espírito de luz que não tem tanta sapiência como tem alguns espíritos trevosos. Enfim, isso é uma outra história, não é para agora. Então eles dominavam, tinha essa necessidade de fechar o médium totalmente. Aí realmente o médium apagava. Por quê? Porque eles não podiam ter a interferência do médium de forma alguma. Porque quer queira ou não, sempre há um resquício, por melhor que seja o médium, há uma interferência, e deve haver essa interferência no sentido hoje como aprendizado. Interferência eu vou chegar lá no outro momento. Então era desse formato. Então havia essa necessidade de provar, por isso a mediunidade inconsciente. Havia uma necessidade de provar a veracidade dos médiuns. Era a única e exclusiva necessidade que se tinha de ter a mediunidade inconsciente. Porque, na essência, o trabalho de Umbanda não tem essa necessidade. Isso é uma coisa, até mesmo, a Umbanda é a grande escola da vida. E se você é totalmente inconsciente, você não aprende absolutamente nada. Então, isso não é mérito, não deixa, a Umbanda foi enfraquecendo, não, ao contrário. A Umbanda começou a se colocar de outra forma à medida que o médium passou a evoluir. Não a Umbanda é pronta. Quem evolui somos nós médios. À medida que o médium foi evoluindo, foi raciocinando, foi estudando, foi entendendo a ciência oculta de Umbanda, essa inversão de necessidade de estar mediunizado inconsciente foi se dissipando, tá? Esse papo existe até hoje, infelizmente, em muitas casas. Hoje em dia, são 2% no máximo de médios que são inconscientes. Os motivos podem ser vários, mas são 2%. Se eu entrar numa casa e me disserem que todos os médios daquela casa são inconscientes, sinceramente, me desculpa, eu saio na hora, tá? Pode ter 1, 2, 3 médios numa casa que seja inconsciente sem problema. O guia-chefe, o médium, o zelador que é inconsciente, pode ser que ele seja, ninguém está dizendo que tem aí 2% aí, 3% dessa faculdade. Mas infelizmente ainda há muito lugar que se cultua e assim, não, diz que você é inconsciente, principalmente aqueles que cobram consulta, aqueles que cobram trabalho, esses precisam de ter isso para que o povo fique credo, como se a mediunidade inconsciente fosse algo, esse é o cara, bobagem. Isso aí é outra história. Então, assim, muito cuidado. Tem muita gente que sai da Umbanda porque entra num terreiro, aí todo mundo diz que é inconsciente, ele não é inconsciente, meu Deus do céu. O que acontece com ele? Então eu não sou médium, não está acontecendo nada, eu não consigo ficar inconsciente, então eu não sou médium. Aí sai, larga a Umbanda porque ele não é médium, aí fica decepcionado, ou então acaba fazendo a mesma mentira, para não ficar mal com os outros. Ele diz, não, diz pro meu guia, aí começa a trepar a cabeça, diz pro meu cavalo, me desfio, que é isso. Pô, pelo amor de Deus, não diz não. Pode até falar, muitas vezes pode falar, porque às vezes numa hora de desincorporar você pode ter um esquecimento daquilo que a entidade falou. Então às vezes a entidade, mesmo no médium consciente e semiconsciente, ela às vezes dá um recado para que não haja um esquecimento no médium. Fora isso, não. Então, tem mérito,
ou demérito ser inconsciente? Não, nenhum. Você não é melhor médium porque é inconsciente. Ponto. Isso aí é ponto. E hoje em dia, e assim é fácil provar. Na minha casa, se disser que é inconsciente, eu sei fácil como provar isso. Então assim, só se deixa enganar quem quer, tá? Infelizmente, ainda tem muita casa que fica nessa vibe, fica nessa historinha de que todos nós somos inconscientes, bababá. Eu vou explicar na próxima, que é a mediunidade semi-consciente, e eu vou entrar nessa coisa de que muitos médiuns, às vezes, começam conscientes e vão migrando por uma questão de adaptação, de uma série de coisas, e acabam chegando na semiconsciência ou até a inconsciência. Mas, em geral, é isso. O médium inconsciente, que não é a maioria na Umbanda, ao contrário, a minoria da minoria, hoje em dia, já foi a maioria lá atrás, já foi 99% lá em 1908 e até algum tempo onde a Umbanda precisava provar. Hoje a Umbanda não precisa provar mais nada para ninguém, não precisa, é uma religião fundamentada, ela não tem mais que provar nada. As pessoas é que têm que provar se são dignos da Umbanda, de pertencerem, de frequentarem a Umbanda. Porque ser umbandista não é só no terreiro, é 24 horas, é verdade. E muita gente falta com verdade com essa questão de dizer que é inconsciente. Isso para mim é falta de verdade. Pode não ser nem, mas é falta de verdade. É porque a entidade não fala, não pune. Nós somos crianças fazendo caquinha na fralda na evolução espiritual das entidades. Então, eles já elevam muito, né? Se a entidade for pegar no pé de tudo aquilo que a gente faz de errado, não tem terreiro, não tem religião. A religião ela foi feita para consertar, para corrigir, para religar o homem a Deus, tá? Então, a mediunidade inconsciente basicamente é isso. Hoje, 2 a 3% no máximo, tá? Então, mediunidade é isso, mediunidade inconsciente. Na próxima, eu vou falar sobre mediunidade semiconsciente, tá bom? Meu saravá, se gostou, dá um ok lá para mim saber mais ou menos, né, como é que está o andamento do canal. Se não gostou, pode botar crítica, eu não vou me zangar não. Pode, não gostei, bota lá o dedão assim, pode até fazer um comentário. Não gostei por causa disso, eu gostei por causa disso. Fiquem à vontade, perguntas também podem ser feitas, tá bom? E a gente vai aqui falando. Então, meu saravá para todos na lei, muito axé, tudo de bom. Até o próximo canal.